Boa noite. No programa desta segunda-feira, a nossa entrevista é com Clélio Soares, perito criminal e ativista pela duplicação da BR-304. Vamos falar sobre a nova polícia científica do RN e como anda as obras viárias, a obra viária mais aguardada aqui do estado. E ainda, a gente fala sobre o final de semana que foi movimentado na política do estado. O cenário político está no ar. Boa noite para você, minha amiga telespectadora. Boa noite para você, meu amigo telespectador. Estamos começando mais uma edição do Cenário Político TCM, ao vivo para todo o Rio Grande do Norte. Muito obrigado pela audiência, você que nos acompanha aqui em Mossoró, mas você em todo o estado, você que nos assiste no Oeste, Alto Oeste, região Central, Seridó, você em Natal, região metropolitana, Vale do Açu. É sempre uma grande satisfação ter você aí acompanhando o nosso trabalho. Hoje o assunto é ITEP, por enquanto, porque vai virar a Polícia Científica, não é assim, Clélio? Então a gente vai falar sobre a nova Polícia Científica, o que isso vai significar, essa mudança de nomenclatura de ITEP para polícia. Você aí de casa tem alguma dúvida sobre este assunto? Mande a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp 988028941 e também no nosso Instagram, @Cenário Político TCM. A gente também fala sobre BR-304, uma luta também aqui de Clélio, e a gente atualiza como está este movimento pela duplicação da principal rodovia do nosso estado. Participe também sobre BR, viu? Então são dois assuntos muito interessantes, assuntos que vão de encontro, né, a toda a sociedade potiguar. Bem, para a gente começar aqui o nosso programa de hoje, a gente fala sobre esta mudança no ITEP. O governo do estado anunciou uma série de novidades no setor de segurança pública, entre elas a inauguração da nova sede do ITEP em Natal, como também a alteração no nome da entidade, que passará a se chamar Polícia Científica do RN. Acompanhe. Essas ações foram anunciadas durante uma reunião com representantes das forças de segurança pública. O intuito do governo é oferecer medidas de valorização para os servidores do setor. Dois passos muito importantes que nós estamos dando nesse exato momento, com vistas à valorização dos servidores do ITEP, da própria instituição e, portanto, fortalecendo as ações de segurança pública no nosso estado. Me refiro, né, ao auxílio fardamento, que vai ser exatamente implementado para os servidores do ITEP, bem como também a mudança oficial, né, na sua denominação, a mudança oficial na sua denominação, que passará a ser chamada agora Polícia Científica do Rio Grande do Norte. Durante o encontro, o governo oficializou a criação de um auxílio fardamento para os servidores do ITEP, atendendo uma reivindicação antiga da categoria. A partir de agora, este será um suporte financeiro para a compra de uniformes, igualando a Polícia Científica às demais forças de segurança do estado. Muito importante esse momento. O primeiro decreto é o que cria o auxílio fardamento para os nossos servidores. E isso a gente vai, então, dar um auxílio para que eles adquiram uniformes e, a partir disso, padroniza a instituição, não é? Com uniformes que têm uma identidade visual com o órgão. E um outro ponto extremamente importante é a mudança do nome, né? Então, esse será um projeto de lei que o governo do estado irá encaminhar para a Assembleia, e o nome do ITEP passa a ser Polícia Científica do Estado do Rio Grande do Norte. Retrata a realidade atual do órgão, que é um órgão de segurança pública, que produz a prova material e que atua diretamente na repressão de crimes e, consequentemente, essa denominação ela faz jus à função. Já a proposta de alteração do nome do ITEP para a Polícia Científica do Rio Grande do Norte tem como objetivo fortalecer a identidade da instituição e ampliar a credibilidade perante a sociedade e as demais forças de segurança. A mudança de nomenclatura está acontecendo a nível de todos os estados, né? Desde 2017 que houve uma reunião em consenso com todos os dirigentes
que eram de perícia e agora de polícia científica, né? Num congresso que teve em Florianópolis, e houve essa mudança e a votação foi bem expressiva. Polícia científica. O Rio Grande do Norte vai passar a ser o 21º estado, né, que passa a ser denominado polícia científica. O que é que muda? Não muda praticamente nada a nível dos servidores. Assim, para os servidores é importante porque a gente passa a ter uma unidade uniformizada, né? Uma unidade que está seguindo um padrão nacional. Todos os estados estão seguindo isso. É o assunto que a gente inicia aqui a nossa conversa com Clélio Soares, que é perito criminal do ITEP e um dos representantes, né, do Sindiperitos, o sindicato que representa os peritos do Instituto Técnico e Científico de Perícia, ainda ITEP, né, vai se tornar essa polícia científica. Bem, a gente ouviu o Domingos, né, que é vice-presidente do Otávio Domingos, né? Otávio Domingos? Ele falava justamente sobre isto, né? Sobre essa mudança, sobre esses impactos. E vocês já estão avaliando essa mudança, como é que está a categoria, Clélio, sobre esta nova nomenclatura, né? E o ITEP, o instituto que existe há mais de 40 anos, você estava me contando, e vai dar uma virada. O que isso vai significar, né, na prática, essa mudança para a Polícia Criminal? Boa noite, seja bem-vindo ao cenário político. Boa noite, Vanúvio. Boa noite você que está em casa, né? Principalmente cidadão aí que está, né, atento a essas mudanças com relação, né, ao ITEP. Agora, né, em breve, tão logo, né, foi decretado na segunda-feira, acho que foi segunda-feira já passada, né, a governadora enviou para a Assembleia Legislativa o decreto, aí precisa passar pelas comissões para ser aprovado e ser implantado efetivamente. Então, boa noite a você que está acompanhando esse bate-papo aqui para tirar as dúvidas. Então, que puder, manda aí as perguntas para a gente participar e ter um debate aqui interessante. Essa mudança, ela vai significar uma mudança brusca, de fato, na dinâmica do trabalho, ou é mais uma questão ali de posicionamento de marca, entre aspas? Olha, o Instituto Técnico Científico de Perícia, como a gente vinha conversando, ele é um órgão que tem em torno de 46 anos, mais de 40 anos. Então, ele nasceu, inclusive, aí antes da Polícia Civil aqui no Estado. E a perspectiva do órgão sempre foi o quê? Trabalhar a prova pericial. Então, isso vai permanecer, isso não muda, é o foco, né? Então, desde que eu entrei no órgão em 2022, né, no último concurso, a gente vem com essa perspectiva, a gente já meio que nasceu dentro dessa perspectiva de polícia científica. Porque, como o próprio Otávio falou, é um movimento nacional. É um movimento que ele vem sendo implantado, já está em 20 estados do país, que já se chamam polícia científica, é uma padronização, uma organização da estrutura, né, pericial, para que a gente fortaleça a categoria, com certeza, os servidores, né, que ficavam aí meio que no limbo, né, nem era da Polícia Civil, nem era da Polícia Militar. Então, esse limbo ele está sendo trabalhado, está sendo acabado aos poucos. Como? Através de uma PEC, né, que está aí no Estado, a PEC 76, que está no Senado, desculpa. E essa PEC, inclusive, ela está já sendo votada aí no primeiro turno. Então, muito em breve, esse movimento ele vai ser solidificado, né, na forma aí da constitucionalização, da colocação dessa polícia científica no rol constitucional. Então, o Estado ele segue esse movimento nacional. Não é algo que foi assim, vamos virar a polícia. É simplesmente uma vertente nacional que já existe, pelo menos aí há 6, 7 anos, e que é uma tendência natural, cobrada inclusive até pela ONU, né? Porque o Brasil ele foi até, né, cobrado acerca disso, porque a perícia ela tem que ser imparcial, ela tem que ser fora da estrutura de outros atores, né, inclusive da segurança pública. Então, tanto imparcial quanto autônoma. Então, essa mudança ela é muito positiva para a sociedade. Com certeza ela vai trazer um grande impacto no sentido positivo para poder melhorar, né, que a gente estava conversando nos bastidores, inclusive, melhorar a agilidade da produção de exames, que isso é o que vai fazer com que se torne muito melhor para o cidadão. Essa mudança ela vai melhorar o caráter policial ou o caráter científico da instituição? Porque a Polícia Civil, a Polícia Judiciária, trabalha também com provas, assim como o ITEP. Sim. Como é que vai fazer essa ligação entre a científica, a polícia e, claro, o órgão que investiga também, que é a Polícia Civil? Para o cidadão entender, né, quem está alheio à situação,
A Polícia Civil, ela tem um papel investigativo. É ela que investiga, acontecer um crime, ela vai investigar. O trabalho da Polícia Científica, ela é um trabalho auxiliar, principalmente desse trabalho de investigação. Por quê? Porque a Polícia Civil, ela produz provas por vários meios, viu? Né? Testemunha, depoimento, então tem vários meios de prova. A Polícia Científica, ela trabalha com a produção da prova técnico-científica. Então, assim, são policiais que têm uma formação, uma graduação específica. Por exemplo, eu sou farmacêutico, mas você vai ter lá na minha turma, você tem engenheiros, você tem químicos, você tem várias formações, biomedicina, farmácia e por aí vai. Então, cada um utiliza dentro da sua graduação e aplica isso para a segurança pública. E aí é onde tem um cunho científico. Mas, como a gente está inserido dentro de um contexto de segurança pública, então nós somos tidos como policiais. Inclusive, né, com direito ao porte de arma, que foi recentemente reconhecido pelo governo federal. Por quê? Porque é uma profissão de risco, com menor risco em relação às outras. Mas o papel da Polícia Científica é a produção de provas, não é fazer o trabalho investigativo da Polícia Civil. É tanto que a gente faz um trabalho correlato, mas não é o foco da gente, a investigação. A gente vai fazer o trabalho de investigação pericial, que é quando eu tenho um caso, que a Polícia Civil está investigando, e ela chama a perícia, e aí, a partir dali eu começo a fazer um trabalho que vai fomentar o meu laudo pericial na produção de uma prova técnica. Um exemplo é uma prova de DNA que a gente encontra no local de crime, um acidente de trânsito que a gente estabelece lá como foi a dinâmica, os possíveis culpados daquele acidente. Então, isso tudo fomenta ali o inquérito policial, que é responsabilidade da autoridade policial, que é o delegado. Bem, a gente vai voltar a falar sobre o ITEP, Polícia Criminal, mas está chegando uma reportagem sobre um outro assunto aqui do nosso programa, que é a BR-304. O edital de contratação das obras de duplicação desta BR, que foi anunciado para o mês de julho, continua sendo uma promessa distante. A repórter Emanuela de Souza tem os detalhes. No mês de julho, o IDEMA deixou tudo pronto para que o DENIT pudesse finalmente fazer a contratação das obras de duplicação da BR-304. Mas isso exige que um edital seja publicado. Naquele mesmo mês, o ministro dos Transportes, Renan Filho, durante uma audiência com a governadora Fátima Bezerra, disse que esse edital seria publicado. Mas até agora, nada. De acordo com o DENIT, a duplicação da BR-304 será realizada em lotes. O primeiro com 38,1 quilômetros no trecho entre o entroncamento da BR-226, a reta Tabajara e o município de Riachuelo. E o segundo com 57,6 quilômetros, que conecta os municípios de Mossoró a Açu. A BR-304 é a rodovia federal que percorre todo o Rio Grande do Norte, de leste a oeste. E esta obra está inserida no Programa de Aceleração do Crescimento, que é o novo PAC. Vamos falar sobre a BR, tá? Mas a gente vai finalizar aqui, ou vai acrescentar aqui ao longo da nossa conversa, estes dois assuntos e outros. Se você tiver alguma dúvida, manda aqui para o Clélio. Mas falando sobre ainda Polícia Científica, com relação à valorização profissional, porque apesar de ter mais de 40 anos, 46 exatamente, como disse o Clélio, o primeiro concurso do ITEP foi realizado nos anos 2000, no início dos anos 2000. E só agora, 2018, teve outro concurso, é assim? Ou seja, enfim, é muito lento, né, esse processo todo de um órgão tão importante e necessário aqui para a segurança pública do Estado. Clélio, sobre valorização profissional, sobre estrutura do ITEP, qual é a avaliação que é feita hoje pelo sindicato que representa os peritos? Olha, a perspectiva da gente atual é de crescimento, né? Porque até 2000 não existia essa perspectiva. É tanto que o que é a valorização para um servidor? É o seu ambiente de trabalho e seu plano de carreira. Isso são duas coisas que representam a valorização do servidor. Então, os planos de cargos e salário, eu acredito que foi implantado, foi criado a partir de 2017, mas foi implantado só em 2019. Então, em 2020, que efetivamente ele começou a funcionar. Então,
o plano de cargo, de carreira dos profissionais, ele foi meio que plantado nessa época. Então, tem 5 anos, muito recente, né, de 40 anos de órgão. Com relação à estrutura, Natal hoje está colocando, né, vai inaugurar em breve a sede mais nova do país. Então, vai ser uma estrutura extremamente nova, com equipamentos, com já uma quantidade, né, de servidores. Então, isso melhora muito o aspecto, né, assim, da percepção do profissional de que está sendo valorizado e está sendo visto. Claro que a gente precisa transpassar essa valorização da capital para o interior, a interiorização da perícia. A mesma coisa os outros órgãos também sofrem. Polícia Militar, Polícia Civil, que Natal recebe muito investimento e a gente precisa fazer com que isso chegue Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros, né, que são as outras 3 regionais. Então, os servidores dessas regionais, eles precisam ainda ter essa valorização com relação à estrutura, mas é algo que, com certeza, vai ser o próximo passo aí de cobrança, né, do sindicato para que isso aconteça, para que a gente se sinta, né, também aí parte dessa conquista que os nossos colegas servidores de Natal vão vivenciar aí a partir desse ano. Então, é mais ou menos essa perspectiva que a gente tem de crescimento. Além de Natal, apenas mais 3 sedes possui hoje o ITEP? Isso. Mossoró, Caicó, Pau dos Ferros? Exatamente. O Instituto Técnico Científico e Perícia, ele hoje contempla uma sede, né, e 3 regionais. A sede em Natal, a regional de Mossoró, a regional de Pau dos Ferros, que foi a mais nova, e a regional de Caicó. Tem necessidade de mais regiões? Com certeza. Né? A gente tem um estado gigantesco, mais de 150 municípios, e tem municípios que eu mesmo, assim, como cidadão, eu olho Currais Novos, a Santa Cruz e outras macro-regiões aí, que já deveriam ter pelo menos um núcleo, né, de plantão pericial. É o que acontece, por exemplo, na Polícia Científica de Santa Catarina. Estive lá visitando recentemente e eles trabalham essa ideia do núcleo de plantão pericial. Então, é possível que no futuro, né, isso aí muda essa visão e a gente começa a implantar. Parnamirim está sendo agora também criado um núcleo, né, de perícia para ser desenvolvido, mas ainda acredito que não está operando. Mas é uma perspectiva do órgão crescer para outras cidades, sim. Clédio, você fala sobre o sindicato que representa, né, os peritos do ITEP. Você me falava aqui que vai acontecer uma eleição, vai acontecer a escolha da nova diretoria do Sindiperitos. E você vai participar também desse processo eleitoral. Como é que está essa articulação dentro lá dos servidores? Olha, toda a categoria ela precisa de ser representada, né? E eu sou da turma nova, eu tenho um perfil sempre, né, combativo, né, vem da briga pela duplicação da BR-304. Então, fui lá, né, e coloquei meu nome para a minha turma, que hoje são 80 peritos. Coloquei meu nome a dispor, né, da turma para saber se eles acham interessante, né, de participar desse pleito. E lá, né, por mais da metade da turma, eles votaram, né, dizendo, olha, eu quero que você represente na próxima eleição. Então, fui no grupo nosso do sindicato e disse, olha, eu estou à disposição, vou montar uma chapa. Minha turma disse que acha interessante eu participar e eu estou construindo, né, essa perspectiva para a gente entregar, né, mais trabalho, lutar pela categoria, lutar por essas mudanças. Né? A gente tem o Otávio que passou um tempo dentro da liderança desse movimento. Então, é importante que esse bastão ele vá sendo passado para servidores, não só eu, mas tem vários outros servidores que têm características extremamente importantes para estar dentro de uma luta sindical. Então, eu estou encabeçando, né, porque eu tenho essa característica mesmo de querer, né, mudança, de querer trabalhar, de buscar a coisa pelo coletivo, de fazer com que a gente seja visto e ganhe visibilidade para os outros atores, principalmente do Estado. E vai ser um trabalho aí que, se Deus quiser, para a partir de 2026 a gente vai começar e vamos batalhar já como polícia científica. Certamente será bem representada a polícia científica do RN aqui com o Clélio e toda a equipe aí sindical. Bem, falando sobre BR-304, Clélio é um ativista pela duplicação desta rodovia que é chamada de rodovia da morte, né? Porque muitas pessoas realmente se acidentam e perdem a vida nesta rodovia que talvez a principal econômica aqui do Rio Grande do Norte. E por isso, né, pelo seu volume, ela precisa de ser duplicada. E há muito tempo que existe
vontade, né, das pessoas, essa cobrança, na verdade, da população. Clélio, vai sair essa duplicação pelo que você tem acompanhado, pelo que você tem cobrado? Olha, eu em 2020 comecei esse trabalho, né, de cobrança, lá por conta, né, da perca do meu filho num acidente de trânsito que não tive culpa, né? O motorista fez uma ultrapassagem, colidiu com o meu veículo de frente e, infelizmente, tirou a vida do meu filho. E, no meio dessa dor, surgiu essa luta. E aí, essa luta, realmente, naquela época, não tinha a menor perspectiva. A gente começou porque, como a gente falou, é um anseio do cidadão. Essa BR tem mais de 50 anos. Então, é um anseio, já há mais de 20 anos que essa BR ela deveria ter sido duplicada. Então, a gente começou com a perspectiva pela fé. Mas, em 2023, eu tive uma reunião com o DENIT, junto com a PRF, e o DENIT falou, olha, a gente vai colocar com rúbrica própria o projeto para ser feito. O projeto, olha só, 2023... Não tinha projeto. Não tinha nenhum projeto. E aí é onde está a minha crítica, que eu sempre fiz abertamente, à nossa classe política. Como é que há 50 anos e nunca a gente conseguiu nem fazer um projeto, um simples projeto, que é algo tão, né, simples de fazer, tanto que rapidamente foi feito. 2023 foi colocado no PCA, né, o plano de contratação do próprio DENIT, foi contratada a empresa terminou de fazer o projeto e prometeu a licitação da execução agora para o final de julho, que é o que a gente viu aí, e o ministro até sambou nas redes sociais, dizendo que precisava de mais uns dias, porque tinha algumas coisas do projeto que precisavam ser ajustadas na licitação. Enfim, nós, norte-riograndenses, a gente vai sim ter a duplicação. Porém, a gente precisa realmente de mais cobrança, principalmente sobre esses atores do governo. A gente sabe que isso tudo é um movimento político, sabe? Mas o cidadão não precisa ficar, né, debaixo desse movimento. A gente precisa ver os tratores, a gente precisa ver essa obra começar, que a gente vai ter, com certeza a gente vai ter. Por quê? Porque o governo se comprometeu, né? Tem a licitação da execução, o ministro tem falado, a governadora também fez um trabalho importante nesse viés, porque tanto o governo estadual quanto o governo federal se alinharam, né, nisso. Então, politicamente, isso é importante e é relevante para a governadora que essa obra saia. Então, ela também se empenhou, né? Tive até recentemente com ela lá em Natal e agradeci, né, pelo empenho dela. E, se Deus quiser, esse mês a gente tem essa licitação da execução para sair. Se Deus quiser, a gente está batalhando e vai cobrar. E, quando sair, a gente vai cobrar os prazos para que, né, isso aconteça e não fique ad eterno aí, igual a Reta Tabajara. A gente tem percebido que isso é uma questão também, pode ser de time político eleitoral, porque 2026 está aí, o governo federal precisa apresentar obras aqui para o Rio Grande do Norte, obviamente, como a gente sabe, para poder entrar nessa campanha. Você acha que esse time, né, eleitoral, ele é algo que está sendo observado também, Clélio, para poder a obra de fato caminhar, para ela de fato ser apresentada como uma conquista política? Eu não tenho dúvida de que a BR-304 é um outdoor muito, muito interessante para um político. Você olhar, essa obra é uma obra de uma grandiosidade, ela vai trazer uma perspectiva tanto econômica quanto de redução, então vai trazer muitos benefícios para o Estado. Então, politicamente falando, é muito interessante para o político lançar e fazer no tempo, no time certo. E é assim que a política funciona, de fato. Né? Então, eu acredito que essas fases de atrasos, pode ser que não seja algo arquitetado, pode ser, mas eu acredito que existe muito time político de liberação. Então, 2026, a gente tem aí a renovação para Senado, para governo do Estado, então faz jus, né, é o jogo político. Mas o que o cidadão quer é justamente que a obra saia, que não aconteça de acontecer isso tudo e ficar nas promessas, muda de governo, esquece e a coisa não sai. Né? Independente do time político, o que é interessante para a gente é isso, é cobrar para que saia. Projeto, dinheiro, né, principalmente, e as licenças ambientais. Está tudo caminhando para que, de fato, a obra aconteça, né, Clélio? Por exemplo, a BR-304 ela é uma rodovia que ela não tem grandes problemas com expropriações. Tanto que a licença ambiental foi até rápida. Se você olhar, né, de outras licenças aí que você pode encontrar em determinadas rodovias, você tem que expropriar a terra, você tem que tirar um cidadão que tem um comércio ali há não sei quantos anos. Então, assim, não teve esse problema. Mas há uma necessidade de que a gente dê uma certa celeridade a partir de agora. Né? Principalmente
né, nessas questões da licitação de execução, que tem que ter uma empresa que seja de qualidade. Uma das coisas que eu cobrei na última vez que eu estive aqui na TCM foi sobre a qualidade dessa obra que vai ser colocada, para que a gente não tenha uma obra feita às pressas ou de qualquer jeito. Então, assim, a gente espera que seja uma empresa realmente que venha, chegue e faça com celeridade e com qualidade. Antes de a gente voltar aqui ao nosso bate-papo, vamos falar de política, meu amigo. O seminário Rota 22 da região metropolitana de Natal foi realizado no sábado no Olimpo Recepções e reuniu lideranças do Partido Liberal e marcou um ato político de críticas à gestão petista e de defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento contou com a presença da ex-primeira-dama, a Michele Bolsonaro, que preside o PL Mulher nacionalmente, do senador Rogério Marinho, que é o presidente do PL aqui no RN, e do presidente nacional do PL, o Valdemar Costa Neto. Acompanhe agora o vídeo divulgado depois do encontro, o vídeo que foi publicado nas redes sociais do Rota 22. Acompanhe. Nós estamos vivendo no estado da mentira, da narrativa, da improvisação, da falta de comando e de gestão de irresponsáveis que, infelizmente, há quase 7 anos governam o nosso sofrido estado do Rio Grande do Norte. Nós passamos 6 meses percorrendo o Rio Grande do Norte e perguntando a vocês quais são os problemas para que nós possamos apresentar as soluções. Nós vamos nos regozijar, vamos nos abraçar e nos confraternizar, porque o Brasil vai voltar às mãos dos seus legítimos donos, o povo brasileiro. Vamos fazer maioria na Câmara, vamos fazer maioria no Senado Federal, Rogério, e vamos fazer o presidente da República. Dias melhores virão para o nosso Brasil. 2026 é logo ali. Cabe a nós, cada um de vocês aqui, a responsabilidade de conversar, de educar as pessoas em relação à política. Colocar homens e mulheres compromissados com os nossos valores e com as nossas bandeiras. A gente comentou sobre o encontro Rota 22 do PL, no sábado, lá na Rádio 95. Então, se você quer acompanhar um pouco mais dos nossos comentários, de Tarso Araújo e os meus comentários, clica lá no YouTube, 95FM Mossoró, para você saber o que foi que a gente falou sobre o Rota 22. Um projeto muito importante porque trabalha a base, desde a base, com pautas muito populares, até a política no topo da pirâmide, aquela política que envolve o Congresso Nacional, que envolve esse debate Brasil. Então, realmente é algo muito importante que tem feito aí o PL, assim como outros partidos já estão se programando, se preparando para as eleições de 2026. Esse é um trabalho que está sendo conduzido aqui no estado por Rogério Marinho. Bem, falando ainda sobre movimentação política do final de semana, o prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, ele reforçou a parceria com a senadora Zenaide Maia. Isso durante um evento realizado no sábado também, lá em Natal. O encontro contou com a presença de mais de 50 prefeitos, deputados, vereadores e demais lideranças políticas do RN. Acompanhe o vídeo que foi divulgado nas redes sociais da senadora Zenaide. Quero aqui agradecer de coração a presença de todos os prefeitos, todas as prefeitas, vereadores e vereadoras e de todos os amigos, lideranças comunitárias. E dizer que isso só foi um primeiro seminário. Nós vamos andar o estado do Rio Grande do Norte, mostrando o que o mandato da senadora fez, mas também perguntando a essas pessoas o que é que elas querem mais do mandato da senadora. Um evento de lançamento de pré-campanha, Então, já está em campanha a senadora Zenaide dialogando com estes parceiros. Já está pegando na mão agora para depois não dizer assim, você não veio falar comigo e fechar outras parcerias. Então, inclusive do ponto de vista de comunicação, existe uma cabeça pensante aí, que realmente vai modificar como está sendo vista eleitoralmente a senadora Zenaide. É assunto que a gente vai voltar a falar aqui no nosso programa, viu? No final de semana teve também o banho de sunga de Cadu Xavier. Não vai dar para a gente trazer hoje aqui
mas fica para você também ir lá na 95, porque foi o assunto que a gente comentou no meio-dia TCM de hoje. O Cadu, que é pré-candidato ao governo, esteve ali no encontro, né, da chegada das águas da transposição do Rio São Francisco, ali em Jardim do Piranhas, e foi tomar banho de sunga, comeu peixe lá com a galera e tudo. Para você ver esse vídeo, clica lá, 95 FM Mossoró no YouTube, que tem um vídeo e também o nosso comentário. Bem, vamos voltar aqui a nossa conversa com o Clélio Soares, que é perito do ITEP, ativista pela duplicação da BR-304. Tem uma pergunta bem interessante aqui, Clélio, sobre o ITEP, o Jean Paul Contador da Ilha de Santa Luzia. Em relação aos documentos que tem como órgão emissor a sigla ITEP, continuam? Como é que fica esse trabalho? É uma boa pergunta. Recentemente foi modificado, né, a sigla do ITEP, ela vai deixar de ser, né, vai se tornar Polícia Científica, e a sigla oficial do órgão a partir de agora é PCI. Então, você tem PRF, PF, PM, então a sigla PCI, que é Polícia Científica, né, ela foi implantada aí para todos os órgãos do Brasil que já são Polícia Científica. Então, provavelmente vai mudar, né, justamente para ter essa determinação aí de PCI, e o nome do ITEP vai ficar aí na memória da construção, né, do Estado como um órgão extremamente importante, e agora está nascendo essa nova, né, denominação, que é a Polícia Científica do RN. Mas continua emitindo documentos. Com certeza. Como eu disse, não muda nada em relação às atividades que já tem. Permanece do mesmo jeito, a emissão de carteira de identidade, os documentos, tudo isso. A tendência é justamente a gente melhorar a nossa qualidade de atendimento para o cidadão, principalmente, e precisa que a gente consiga fazer com que a nossa classe política invista, né, no órgão. Não existe nenhum órgão que não cresça, que não vai crescer se não tiver visibilidade e investimento. Então, fica aqui o apelo já, né, à nossa classe política que enxergue com bons olhos a mudança, né, que é uma mudança nacional, a importância da ciência contra o crime, a importância de investir para que a Polícia Científica do RN ela se torne cada vez mais sólida, né, para a sociedade, e para que a gente consiga realmente entregar com muito mais celeridade os exames periciais, que dependem principalmente de tecnologia, né? O João, o diretor da UPA do São Manuel, está aqui acompanhando a gente. Obrigado pela audiência. Quem também está mandando boa noite aqui, boa noite, obrigado pela audiência. Sandra Saldanha. Vovó Sandra, um abraço, vovó Sandra. Todo o pessoal aí da Cores e Formas, sempre uma grande satisfação ter esta audiência de vocês aí, tá bom? Vovó Sandra acompanhando aqui o nosso cenário político TCM. Bem, quem está aqui também com a gente, Antônio Bezerra. Obrigado, Antônio Bezerra. Ele manda aqui o boa noite, pergunta se o ITEP ainda vai fazer carteira de identidade. Vai sim, viu? O Clélio já respondeu aqui este questionamento. Alô, seu Aldo Ferreira, obrigado pela participação aqui, tá bom? Seu Aldo da Prefeitura. Mas uma pergunta, com essa mudança aí, vai aumentar o salário do servidor, do perito aí, da nova polícia, o Clélio? Olha, essa é uma luta do sindicato, não só, né, do sindicato dos peritos, quanto o sindicato Sinditep, que a gente tem, né, dois sindicatos, um sindicato que representa todas as categorias e a gente tem um sindicato que representa somente os peritos. Então, o sindicato dos peritos, ele luta principalmente pela valorização e a equiparação, principalmente com hoje o que é o padrão nacional. Então, hoje o padrão nacional é o salário da Polícia Federal, que gira em torno de 26 mil aí de entrada. Então, aqui, infelizmente, ainda o Rio Grande do Norte é o pior estado em termos de salário. A gente teve um ganho, melhorou, né, nesse governo atual, a gente conseguiu fazer uma tratativa importante dentro daquilo que o governo pôde, né, fomentar. E não só né, imagina, é um governo que tem ali 4 filhos, PM, bombeiro, então está cada um brigando por sua fatia de bolo. Então, a gente está, né, lutando para que nos próximos anos a gente consiga, pelo menos, aproximar dessa média nacional ou, se Deus quiser, aí da Polícia Federal. Clélio, com relação à BR-304, você continua no trabalho de orientação também sobre acidentes de trânsito, orientando muitas empresas. Como é que está esse trabalho educativo
né? Porque a gente fala sobre esse trabalho de cobrança, do ativismo pela duplicação, mas enquanto a duplicação não acontece, é preciso educar os motoristas, educar quem vai trafegar. Você sente que isso mudou ou que os acidentes continuam acontecendo e esse número, infelizmente, não reduz de acidentes na 304? Olha, inclusive, falando disso, né, em dados recentes da própria PRF, que eu solicitei, a gente está em agosto e já estamos aí com 14 mortes, né, dentro são 14 óbitos já na 304. Então, a média anual é em torno de 18. Então, a gente já está, meio do ano, já está quase chegando nisso. Então, ela sempre está oscilando. Então, o trabalho educativo, não só do que eu faço, mas de todas, né, o PVT aqui de Mossoró, com a Ana Lene, o PVT em Natal. Então, cada cidade que tem seu programa de trânsito está aí buscando, né, fazer essa educação dos motoristas, que é o trabalho de formiguinho e enxuga-gelo. Então, eu realmente tenho feito um trabalho dentro de empresas grandes, né, de setor de energia, de petróleo, para tentar conscientizar. Eu levo a minha história, conto o outro lado, né, da pessoa que perdeu, né, um filho, e eu conto a minha história para ver se sensibiliza o motorista a pensar. Então, o objetivo, muitas vezes, da palestra que eu dou é o quê? Que você pense se aquela atitude vai trazer uma resposta, né, negativa sobre a sua vida de outra pessoa. Então, eu tenho feito esse trabalho, que é um trabalho educativo, que impacta, porque eu trago, né, o depoimento, trago imagens, trago fotos do acidente, para que chegue no coração mesmo da pessoa que está vendo. Por quê? Como você mesmo falou, né? Até chegar à duplicação, infelizmente, a gente vai ter que estar trabalhando com a consciência e a maturidade do motorista. A duplicação, ela vai resolver o universo? Não vai. É tanto que a gente aqui em Mossoró é duplicado e volta e meia a gente tem acidentes com morte, por conta de imprudência, de álcool, de outras coisas. Mas, pelo menos a colisão frontal, que é a causa mais relevante de morte na 304, isso já vai reduzir drasticamente, aí pelo menos 60% a 70% acidentes com morte. Clélio, eu tenho para mim que justamente essa violência no trânsito, na BR-304, começa nas cidades. E, infelizmente, o trânsito hoje, aqui em Mossoró, que é uma cidade maior, e em municípios menores, estão matando e estão alejando muita gente. Porque vovó dizia assim, né? Quando não mata, aleja. Então, o trânsito está desse jeito. E quem causa acidente na cidade, causa também na estrada. Então, é um trabalho que realmente é um trabalho muito difícil, né? O do trânsito. Olha, é muito difícil. Eu sempre converso com os pares, né, que trabalham a PRF, né, aí o PVT, os colegas, eu sempre digo a eles, olha, é um trabalho realmente enxugar gelo, porque trabalhar com a consciência do cidadão que quer beber e dirigir é muito difícil. É muito complicado. Eu mesmo, qualquer pessoa, eu mesmo recentemente fui a Natal, se eu não boto o carro para o acostamento 2, 3 vezes, numa viagem só de ida, eu tinha me acidentado novamente. É um caminhão, é um motoqueiro doido, então assim, o pessoal não tem noção realmente do que é um pós-acidente. Se a pessoa tivesse noção do que é se acidentar, do que é ficar aleijado, do que é perder um filho, do que é perder um parente, a pessoa tinha pelo menos a noção de assim, cara, eu não vou fazer isso. Então é muito difícil, como profissional de segurança pública, né, que a gente faz todo o trabalho de ação, vai nos bares, vai nas lanchonetes, vai no final de semana, para tentar conscientizar, né, e às vezes a pessoa entra no ouvido e sai no outro, mas a gente sempre pensa que daqueles 10, 50 que a gente aborda, 1 ou 2 ia morrer naquele dia. E por conta daquela ação, né, a gente conseguiu salvar essa vida. Então, o foco da gente é nas vidas que a gente salva. Clélio Soares, perito criminal do ITEP, em breve, polícia científica, ativista pela duplicação da BR-304. Muito obrigado. Seja sempre bem-vindo aqui ao nosso cenário político TCM para falar destes assuntos importantes aqui para a nossa sociedade, né? E em nome de Clélio, eu parabenizo a todos os servidores do ITEP, né, por esta mudança que possa realmente trazer bons frutos e benefícios. E vamos seguir nessa torcida, né, pela duplicação da 304. Muito obrigado, até a próxima. Agradeço, né, Vonúvio, agradeço o cidadão que acredita no trabalho do ITEP, que vai apoiar mais ainda essa mudança para a polícia científica. É muito importante, cidadão, que você entenda a importância da produção da prova técnica, da produção pericial. Você que tem sonho, eu lido muito com concurseiros, né? E assim, você que tem sonho de fazer parte desse órgão, a gente vai ter concurso.
entendeu? A perspectiva da gente é que logo, logo aí a gente esteja já fomentando um novo concurso e é uma carreira maravilhosa. E se Deus quiser, vamos também valorizar mais ainda salarialmente, estrutura. Então, muito obrigado, Vonur, obrigado, TCM. Até a próxima. Obrigado, seja sempre bem-vindo. A você de casa, muito obrigado pela audiência. Uma ótima noite, uma ótima semana. Até amanhã. Um abraço.